Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Eduardo Calisto, leiloeiro oficial do Estado de São Paulo, e hoje eu vou fazer um tour com vocês na exposição da Bell Galeria, o leilão que vai acontecer no dia 26 de maio. Venham comigo, entrem, fiquem à vontade. Sejam todos muito bem-vindos. Vou mostrar um pouco para vocês dessas obras que vão figurar no leilão que vai acontecer no dia 26 de maio. Vamos começar por aqui, do meu lado direito, a estrela do catálogo, Alfredo Volpi, são as bandeirinhas, é uma têmpera sobre tela, 22 por 44, com o selo da Galeria Cosme Velho no verso, uma obra de um dos artistas mais importantes que todos os grandes colecionadores buscam e precisam ter em sua coleção. Se você está procurando um Alfredo Volpi, o momento é esse. Ótima oportunidade no leilão da Bell Galeria. Próximo lote, vem aqui comigo. Hinos Corradinho, eu tenho dois trabalhos dele, essa mãe e filha, lindo, da década de 70, trabalho muito bem composto. Aqui você coloca um foco de luz nessa obra, ela fica maravilhosa. Embaixo eu tenho também um trabalho que é uma fruteira, uma composição dele, também obras antigas do Hinos Corradinho, todo o vigor físico, ele fazia um trabalho quase que geométrico, cubista com os trabalhos, com as formas que ele utilizava. Aqui do meu lado direito, Leopoldo Raimo, um artista concretista dos mais importantes do Brasil. Ele foi aluno de Samson Flexor, outro grande expoente da arte geométrica e concreta aqui do Brasil. Ambos residiram muito tempo em São Paulo, tá? Esse Raimo é de 1957, uma data especial para o concretismo e para o Raimo. Aqui embaixo, senhoras e senhores, um óleo sobre tela, é a Peruzada, né, do Antônio Poteiro. É um artista primitivo, fazia esse trabalho, muito bem qualificado nas coleções de arte popular brasileira. É um nome que tem que ter, principalmente o pessoal de Goiânia, Brasília, eles gostam muito, porque o Poteiro viveu ali em Goiânia durante a vida dele, né? Aqui a gente tem o Newton Rezende, um trabalho que resgata aquelas brincadeiras de criança do passado, provavelmente da década de 70, 80, esse quadro de 1975. É um trabalho que pertencia a uma grande coleção de um artista que se chama Gustavo Rosa. É um trabalho sensacional, é um óleo sobre placa com colagens. Aqui você tem algumas colagens das figuras dos meninos. Embaixo, trabalho do Gustavo Rosa, uma tomada aqui de uma natureza morta em cima de uma mesa. Muito bacana o trabalho. Um artista popular brasileiro também, Heitor dos Prazeres, trabalho muito bonito, 31 por 41, 4 figuras, ali um samba rolando, ele que foi sambista, foi pintor, compositor, um artista multidisciplinar, o Heitor dos Prazeres. Está tendo toda uma revisitação na obra do Heitor, vale a pena você adquirir uma para sua coleção. Duas obras acadêmicas para você que gosta, coleciona acadêmico, Oscar Pereira da Silva. Se você visitar a Pinacoteca de São Paulo, talvez o artista com mais obras expostas, junto com Benedito Calixto, entre vários outros grandes acadêmicos da época. Aqui, pessoal, vem comigo, Franz Krasber, um trabalho maravilhoso, um óleo sobre tela com colagem. Ele colocou provavelmente uma areia ali de Nova Viçosa, sul da Bahia, que foi a região que ele escolheu para viver e para ter o ateliê dele. Hoje ele tem uma fundação ali também, muito bonito, 60 por 1,40, um poema dele aqui no meio da obra, datado de 2008, assinado por ele, muito bonito. Embaixo uma Alice Bril, um trabalho também que ela usa um formato aqui geométrico em algumas pontas, mas parece algumas fachadas, e aqui ao fundo você tem uma pessoa sentada, um trabalho muito bonito, 1969, década de ouro da Alice Bril e de vários outros grandes artistas também. Aqui em cima, João Câmara, um artista que trabalha a figura humana, elabora esses trabalhos fragmentados muitas vezes, críticas sociais dentro das obras dele. Esse trabalho é um óleo sobre tela, sobre madeira, datado de 1977/90, supomos que ele começou em 77, finalizou em 90, o que não é muito difícil isso acontecer para vários artistas. Ele começa uma obra, deixa ali, ou faz o desenho, depois ele finaliza. Um trabalho de 96 por 1,62, quase 1 por 1,60. Trabalho lindo do João Câmara, tem que aproveitar essa oportunidade. Aqui também a gente tem uma Jandira Waters,
trabalho geométrico muito bonito, colorido, artista também importante, concretista, geométrica aqui do Brasil, vale a pena. Próxima obra aqui a gente tem um Arcangelo Iannelli, fase acadêmica ou figurativa do artista, década de 50, provavelmente 1958, perdão, esse trabalho muito bonito, intitulado Bahia, uma obra sensacional que traz o que antecede do artista para aí sim ele chegar naquelas composições maiores, o geometrismo, as vibrações, que são talvez os mais queridos e procurados, tá? Aqui a gente tem João Câmara, mais um trabalho, é um óleo sobre papel, uma figura feminina também, óleo sobre papel sobre placa, 1 de altura, 70 de largura, 1971 é a data, Antônio Roseno de Lima, trabalho maravilhoso do artista, um artista importante, a história dele é sensacional, vendido muito para fora do Brasil, colecionadores de toda a Europa compram ele, especialmente França, Alemanha, Suíça, então é um artista que tem que estar no seu radar, extremamente importante. Aqui talvez o top 3 da galeria, a gente conseguiu consignar essa obra de Milton da Costa, um trabalho maravilhoso, 73 por 60, a paleta pastel que ele utilizava aqui. Aqui ele ainda não chamava figura de Vênus, tanto é que ele intitula como figura. A partir do meio da década de 60 ele já passa a intitular essas figuras como Vênus, né? E aqui embaixo você vê mais um João Câmara, esse daqui é uma Vênus com pássaro, a paleta você percebe o fundo muito parecido aqui com o que ele utilizou durante a vida toda dele, um artista ímpar do cenário da arte brasileira. E aqui eu trago para vocês um Aldemir Martins, uma acrílica sobre tela, um trabalho de 55 por 47, de 1987, ficou na mesma coleção durante todos esses anos e agora está indo à venda. Trabalho sensacional, top 3, sem dúvida, das representações do artista. Então vem o gato, vem a rendeira, vem os cangaceiros. Não exatamente nessa ordem, mas é o que ele mais trabalhou em sua vida. Aqui a gente tem um trabalho de Agostinho Batista de Freitas, participou de uma exposição no MAM, é um trabalho de 1976, é uma tomada da estrutura da Universidade de São Francisco, Universidade de Direito da USP, aqui no centro de São Paulo. E aí eu mostro para vocês aqui também rapidamente as esculturas que a gente compôs para esse leilão. Aqui a gente tem um Gustavo Rosa, um trabalho muito bonito, Sônia Eblin, veja aqui a beleza dessa escultura, a representação dessa figura, quase que uma dança, né? Aqui a gente tem também um Bruno Jorge, senhoras e senhores, um trabalho sensacional. Este daqui é o Júlio Guerra, uma obra de 1950, cravado, reproduzida no livro do artista. Aqui mais um Bruno Jorge que a gente traz para vocês, essa figura linda, muito bem acabada, toda pátina do tempo. E um cinzeiro maravilhoso de Francisco Brenan, assinado 1974, inteiro, muito bonito. Aqui no verso também a gente tem assinatura. Isso aqui é manualmente feito por ele, não foi não foi pela oficina do Brenan, e sim pelo próprio Brenan em 74. Aqui a gente tem em cima, senhoras e senhores, Iberê Camargo, Fase dos Carretéis, um trabalho muito bonito, o azul inconfundível do Iberê, aqui datado de 1974, 50 por 70, trabalho ímpar, bem emoldurado, todas as características do Iberê num só trabalho. Embaixo uma joia de Manabu Mabe, um trabalho comercial, temos aqui o vermelho, toda a abstração que ele costuma usar, datado de 1986, uma pequena joia, senhoras e senhores. Aqui a gente vai ter dois trabalhos de artistas contemporâneos, né? Um fotógrafo, Sebastião Salgado, dispensa qualquer tipo de comentário ou apresentação, e embaixo a gente tem o Nelson Lerner, um trabalho também onde ele sempre usou muitos espelhos, e aqui nesse pequeno trabalho ele usa esse espelho também. Ele sempre trabalhou muito com a questão da semelhança, né? Então ele coloca em cima e embaixo ele faz uma conexão colocando uma pecinha menor aqui. Um trabalho ímpar, muito bonito, para você que gosta de colecionar arte contemporânea, prato cheio para você. Trabalho que eu pessoalmente gostei muito, esse Mário Zanini,
todas as cores, ele tem um geometrismo, a obra está muito bem vestida com essa moldura, de 1964, artista que pintou também com Bonadei, com Volpe, com Manuel Martins, Alfredo Rulo Risotti, entre vários outros, Rebolo também, do Grupo Santa Helena. Embaixo a gente tem um trabalho muito interessante do Moacir Andrade, um artista amazonense, né, manauara, que representa e representou muito a floresta amazônica, está muito em voga o trabalho dele, sendo agora discutido por vários críticos. Então é um trabalho que você tem que prestar atenção e tem que adquirir, tem que ter alguma coisa do Moacir Andrade na sua coleção. Em cima aqui um Cirão Franco, dispensa comentário, o Brasil todo é um artista que começou em Goiânia, fez muitas exposições em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas hoje ele já se tornou um fenômeno nacional. Cirão Franco, 60 por 70, um trabalho da década de 70, para ser mais exato, 1978, com o selo de uma galeria que funcionou lá em Goiânia na década de 70, a Galeria Parnasso, que não existe mais. Hoje a gente tem aqui, que eu trago para vocês, Francisco Rebolo, foi uma tomada que ele fez a pedido da família Bratic, lá em Campos do Jordão. Essa aqui era a fazenda antiga deles lá, e o Rebolo, convidado, década de 30, foi um amigo pessoal, e o Bratic foi um mecenas dele nessa ocasião, nessa época. E eu trago esse Rebolo década de 30, você que coleciona Grupo Santa Helena, coleciona Rebolo, tem que ter uma obra como essa na sua coleção. Não é opcional, é obrigatório se você coleciona Rebolo. Dois trabalhos muito bonitos, coloridos, toda textura que só o artista Sérgio Telles conseguia imprimir nas suas telas, né? A cada pincelada é uma história aqui, você consegue ver as figuras, muito legal esse trabalho que ele consegue fazer e a forma como ele passa isso nas telas, muito legal a qualidade da pintura dele. 50 por 73, embaixo a gente tem Veneza, 38 por 55, aqui é uma tomada de Montmartre em Paris, senhoras e senhores. Aqui, do meu lado direito, acompanhando, Wesley Duquili, década de 1960, chama-se Ping Pong, um artista contemporâneo dos mais negociados, dos mais queridos, mais procurados dentro do mercado, década de 60, melhor fase do artista, sem dúvida alguma. Você que quer começar uma coleção ou quer melhorar a sua coleção, tem que ter um Wesley Duquili, tem que ser da década de 60. Aqui um Fang, senhoras e senhores, um trabalho muito bonito, 50 por 40, um trabalho onde põe as árvores, ele retrata um casario aqui ao fundo, os pássaros, sensacional. Aqui um Fulvio Penac, talvez dos mais completos que eu já tenha visto, é uma festa de São João, mais de 35 figuras, todas minimalistas, como ele sempre fez, né? Os balões subindo, as bandeirinhas, também do Grupo Santa Helena, pintou com Volpe, Rebolo, Manuel Martins, Mário Zanini, entre outros. Aqui um casario de Fang, né? Um trabalho muito bonito, é um trabalho que ficou na mesma coleção durante muitos anos. Ele tem 50 por 40, perdão, 46 por 62 esse trabalho, 46 por 62, um trabalho lindo, com o branco do Fang, que todo mundo procura e gosta muito. Falando em branco, eu sigo aqui para uma fazenda de algodão de José Antônio da Silva, talvez o artista primitivo mais querido, mais buscado, mais negociado pelos colecionadores de obras de arte, principalmente para arte popular brasileira ou arte primitiva brasileira. Aqui a gente traz um quadro de 70 por 1, um óleo sobre tela. O branco dele, digamos que, na minha opinião, seja o mais querido e procurado. Então é um quadro que vale a pena pesquisar, vale a pena participar. Martinho de Haro, para o pessoal de Santa Catarina, Florianópolis, Martinho de Haro, talvez o maior expoente, junto com Eduardo Dias. Poucas pessoas conhecem o Eduardo Dias, mas foi quem retratou Florianópolis como ninguém no passado. E aqui eu trago para vocês de 1969, uma igreja lá de Florianópolis, de Martinho de Haro. Essas e outras obras vocês vão encontrar no leilão 106º, leilão da Bel Galeria de Arte, dia 26 de maio, a partir das 20 horas. Eu conto com a sua presença e participação. Olá pessoal, dando continuidade ao tour do 106º leilão da Bel Galeria, eu vou mostrar para vocês mais algumas obras que estão figurando nessa exposição.
Aqui a gente tem o Sebastião Januário, um artista mineiro, residiu no Rio de Janeiro durante muito tempo, datado de 1990, é um trabalho São Francisco, muito bonito, bem elaborado, está muito em evidência o artista, arte popular brasileira, naif, todo o trabalho que ele faz e imprime na tela dele é sensacional, sendo redescoberto pelos colecionadores. Aqui a gente tem um trabalho que se chama A Descoberta, senhoras e senhores, de José Roberto Aguilar, um artista também que pinta desde a década de 60, várias obras em várias instituições públicas, privadas, várias coleções também, nacionais e internacionais, um artista que tem uma vasta história dentro do mercado. Aqui um trabalho sensacional de um artista que se chama Divani, é um artista do interior de São Paulo. Hoje em dia ele está cego, não consegue mais pintar, mas ele fez um trabalho aqui na década de 80, senhoras e senhores, completo. Vejam a quantidade de figuras. Ele sai aqui com as montanhas, você tem a feira, você tem os pescadores, você tem o pessoal da procissão, você tem o pessoal da música, você tem aqui a feira, você tem os vendedores na loja, você tem as baianas também vendendo aqui os acarajés com a lata d'água na cabeça. Trabalho sensacional, a igreja também outras paisagens ao fundo, o mar. Trabalho sensacional. Ele tem esse trabalho 50 por 2 metros. Isso aqui faz uma parede inteira e completa dentro da sua casa. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, um trabalho maravilhoso, Carlos Araújo, trabalho sensacional. Vejam essa figura que linda, isso aqui numa sala com bom foco de luz, sem dúvida nenhuma, vai deixar um ambiente extremamente bonito, chique, sem dúvida. É um trabalho de 1,10 por 80, é um dos artistas que a gente mais negocia e que a gente mais vende dentro da nossa história. Aqui, dispensando comentários e apresentações, Tarsila do Amaral, cartão postal, é uma xilogravura assinada a próprio punho. Essa aqui é uma tiragem de apenas 111 a numeração. Esse é o número 44, senhoras e senhores. Então você que quer ter uma Tarsila do Amaral, o momento é agora, uma xilogravura colorida da Tarsila. Aqui ao lado, uma sombra ou raízes, né, do Franz Krasberg, um trabalho maravilhoso. Franz Krasberg, que a gente já apresentou, mas eu vou falar um pouco mais sobre ele. Ele fazia esses trabalhos, basicamente ele extraía essas raízes lá em Nova Viçosa, no sul da Bahia. Provavelmente, suponho que isso aqui seja próximo da beira do mar, né, onde você tem esse tipo de formação de raízes maiores, e aí ele pegava isso da natureza, geralmente que já não estava mais na natureza ou que secou, ele retirava essas peças, pintava com pigmentos naturais e colocava para vender. Um artista que está no mercado, trabalhou durante 60, 70 anos, e antes de ser artista, ele era ecologista, então por isso que ele resgatava esses itens que a própria natureza já tinha descartado e fazia disso uma arte, né? Então ele já fazia essa reciclagem há 60 anos atrás. Sensacional o artista, vale a pena a visitação para conhecer esse trabalho de perto. Aqui a gente tem um Samson Flexor, a gente falou do Leopoldo Raimo, Flexor foi o professor dele, toda a abstração geométrica que a gente encontra. Aqui um trabalho do maior discípulo de Portinari, que foi Enrico Bianco, um Cristo sendo flagelado aqui, com todo o sofrimento dele, uma obra pesada, mas você vê a pincelada, a textura dessa obra, uma obra muito bonita, diz muita coisa, uma obra extremamente interessante de Enrico Bianco. E aqui eu tenho dois trabalhos, de Davi Dalmau, Saint Moritz, que fica na França, um trabalho acrílica sobre tela 1,10 por 1,40, numa condição imperdível, tá? Você que quer decorar uma parede inteira com cores, com figuras, esse trabalho do Dalmau cabe para você. E aqui a gente tem também um bar do Dalmau, um clube, né? É uma acrílica sobre tela 1,23 por 1,43, quadro também grandes dimensões. Aqui, Farnese de Andrade, um artista que foi escultor, fazia muitas gamelas, ele fez muitas composições escultóricas, né? Mexeu muito com madeira e sempre fez também essas figuras femininas muito
dissertada e feita por ele durante os anos de pintura de Farnese de Andrade. Aqui a gente tem um trabalho muito interessante, mano, Abu Mab, antes da abstração, figurativo, mas se você der uma olhada aqui, você já consegue ver o início da abstração dele, né? Um trabalho da década de 50, sensacional, uma tomada da Baía de Guanabara, trabalho lindo. Você que é colecionador de MAB tem que ter essa fase acadêmica, né? Que ela vem antes da fase abstrata do artista. Aqui eu tenho atrás de mim 3 obras de Gustavo Rosa, 3 patinhos aqui no meio, uma composição de um vaso de flores em cima da mesa ali, e aqui um outro Gustavo Rosa também. Esse aqui mede 60 por 60, esse mede 40 por 50, e este aqui a gente tem um trabalho de 80 por 1. Todos esses 3 e mais todas as obras que eu apresentei para vocês, 106º leilão da Bel Galeria, dia 26 de maio, a partir das 20 horas, a gente conta com a presença de vocês. Não deixem de visitar o catálogo.